Muito bem, galerinha do nono ano, turma manhã, página 263 do seu livro didático, ok? Nós vamos resolver aqui as questões dos exercícios fundamentais e eu vou deixar testando conhecimento e aprofundando conhecimento para vocês, ok? Então vamos lá. Ó. Nos exercícios fundamentais nós temos assim, ó. Em um laboratório foram realizados 3 experimentos. Olha só como é que era o experimento número 1. No experimento 1, nós temos carvão em pó no prato A e os pratos estão equilibrados. Então aqui tem um peso com a mesma massa do carvão. Se o carvão queimar, ele reagirá com gás oxigênio presente no ar e se transformará em gás carbônico. Gente, ó, para a gente ir raciocinando logo, se isso aqui queimar, vai sair gás carbônico. Se sair gás carbônico, a massa disso aqui vai diminuir. Se a massa diminuir, significa dizer que ele vai ficar mais leve. Então, esse prato B vai o quê? Descer. Ok? Então, o prato B desce no experimento número 1. No experimento número 2, nós temos uma esponja de ferro no prato A e os pratos estão equilibrados. Significa dizer que esse peso tem a mesma massa dessa esponja de ferro. Ao queimarmos a esponja, o ferro reage com o gás oxigênio, produzindo uma substância sólida denominada óxido de ferro. Aqui é diferente. Aqui, quando ela sofre o contato com o oxigênio, não existe liberação de gás carbônico. Aqui a massa aumenta, porque vai enferrujar. Está se apropriando da massa do oxigênio. Então aqui a massa aumenta. Se a massa aumenta, o prato A tende a subir e o prato A tende a descer e o prato B tende a subir, porque isso aqui vai ficar mais pesado que o prato B. Tranquilo? Continuando o raciocínio, página 264. Olha só o que a questão vai me mostrar. Olha o que a questão está me mostrando. Tem um terceiro experimento. Nesse terceiro experimento, nós temos carvão em pó no prato A, dentro de um sistema completamente fechado, e os pratos estão equilibrados. Esse peso tem a mesma massa desse. Com o auxílio da luz solar e utilizando uma lente, provocamos a queima do carvão. Então esse carvão vai queimar. Vai produzir gás carbônico? Vai. Mas esse gás carbônico não vai sair desse local, desse sistema. O gás carbônico vai ficar preso aqui dentro. Portanto, a massa vai continuar sendo a mesma. Os pratos não vão ficar desequilibrados, ok? Então vamos lá, vamos raciocinar juntos aqui. Aqui o carvão vai ser queimado, ele vai reagir com o oxigênio, mas o gás carbônico que é produzido vai ficar retido. Então nós temos aqui, ó, com base nos experimentos, responda qual é a posição dos pratos da balança em cada um dos experimentos. Vamos lá. No experimento 1, nós já tínhamos afirmado que o prato B tenderia a descer. O prato B tende a descer. Então, no experimento 1 é o item A. No experimento 2 é o inverso. Portanto, o prato B iria subir. É o item C. E no experimento 3, nada aconteceria porque eles estavam em sistema fechado. No sistema fechado, a massa não se perde. Portanto, item B. Bem simples, gente. Na segunda questão, nós temos o carvão. Ao reagir com o gás oxigênio presente no ar, produziu gás carbônico. Essa reação foi feita 3 vezes e alguns valores das massas constam na tabela a seguir. Nós aprendemos pela lei de Lavoisier que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Esses são reagentes, esse é produto. A soma da massa dos reagentes igual ao produto. X igual a 44. Soma da massa dos reagentes igual ao do produto. Se o produto deu 22 e eu tenho 16 gramas conhecidos dos meus reagentes, qual é o número somado com 16 dá 22? Exatamente, 6 gramas. E nós aprendemos através da lei de Proust que as proporções são constantes. De 12 para 60, aumentaram 5 vezes. Professor, se eu quisesse raciocinar aqui, de 6 para 60 aumentou 10 vezes, eu posso? Pode.
De 6 para 60 aumentou 10 vezes. Então, de 16 para B tem que aumentar 10 vezes. 160 gramas. Aí, para Y, você vai calcular de duas formas diferentes aí. Ou você diz que aumentou 10 vezes e considera 220 gramas. Ou você soma 60 com 160, dá 220 gramas. Da mesma forma. Ok? Então, nós respondemos aí a segunda questão. Na terceira questão, que é essa daqui, o clorato de potássio, que é o KClO3, ao ser aquecido sofre decomposição, produzindo cloreto de potássio e gás oxigênio. Aqui. O gás oxigênio pode ser recolhido utilizando-se a seguinte aparelhagem. Está aqui toda a aparelhagem foi utilizada. E a equação devidamente balanceada. Esse triângulozinho significa dizer que sofreu aquecimento. Está aqui a prova. Então ele vai dizer, a decomposição de 245 gramas de KClO3 produz 149 gramas de KCl. Nós podemos fazer assim, ó, 245 gramas de KClO3 produz 149 gramas de KCl. Qual é a massa do oxigênio que foi produzido? Professor, não sei fazer isso. Mas nós aprendemos na nossa aula que tem como a gente calcular a massa dessas substâncias. Por exemplo, a massa do K é 39, do Cl é 35,5, do O é 16. Professor, como é que eu vou saber disso? Tabela periódica. Então, você vai calcular a massa disso aqui e vai multiplicar por quanto? Por 2. Vou chamar essa massa de A. Você que vai calcular. Aqui você vai calcular como? O K, 39. Cl, 35,5. Calculou esse valor, multiplicou por 2. Vou chamar esse valor de B. Ok? Aqui, o oxigênio é 16. 2 vezes 16 são 32. 32 vezes 3, você vai ter um valor aí. Vou chamar de C. E os valores de baixo você já conhece. 245. 149. Como é que eu calculo esse valor? Regra de 3. Aí um desafio para vocês responderem nessas questões. Isso é apenas um comentário das questões. Quem vai fazer esses cálculos são vocês. Quarta questão. Se quisermos obter 48 gramas de O2, 48 gramas de O2, que massa de KClO3 deverá ser usada? Ah, é a mesma coisa. Você tem o valor de A, o valor de B e o valor de C, que você calculou pela massa molecular daqui. Você já calculou na terceira questão. Mas eu só quero 48 gramas de oxigênio. Qual é a massa de KClO3 que eu tenho que fazer? Esse calculou com esse calculou com esse. Regra de 3 novamente. Ok? Quinta e última questão, nós temos um dos óxidos responsáveis pela chuva ácida é o NO2. Esse óxido se forma pela reação entre o gás de nitrogênio e o gás oxigênio. Então, nós temos aqui 1 litro reagindo com 2 litros de oxigênio, produzindo 2 litros de dióxido de nitrogênio. Determine os volumes dos gases de nitrogênio e oxigênio necessários para produzir 100 litros de NO2 nas mesmas condições. Gente, o que a gente percebe aqui? Ó? Que enquanto eu tenho 1 litro desse eu tenho 2 e desse eu tenho 2. Se eu tiver 100 litros desse aqui sendo produzido, desse aqui eu vou ter quanto? 100 litros. E desse? 50. Por que, professor? Não entendi. Porque a proporção é, esse é o dobro desse. E esse é a mesma quantidade desse. Esse é a mesma quantidade desse. Esse é o dobro desse. Tranquilo? Dúvidas? Vocês nos procuram no Google Classroom.